continuidade à nossa aula de fisiologia da digestão, hoje nós vamos abordar de uma forma geral as características gerais, de maneira mais simplificada, da fisiologia na cavidade oral, na orofaringe, laringofaringe e no esôfago. Como que o bolo alimentar ele vai ser preparado para ser conduzido diretamente para o estômago, Quais são as estruturas principais que participam desse processo importante. A gente não pode esquecer, isso já foi abordado anteriormente até na aula sobre introdução à fisiologia digestória, que nós temos duas fases, duas formas de interpretar a fisiologia de digestão. Uma relacionada às fases da digestão, cefálica, gastrointestinal, será abordada no outro material, e as etapas de digestão, que na realidade é a transformação do alimento em formações diferenciadas em cada parte do tubo digestório. Só para lembrar que o alimento, quando ele cai dentro da cavidade oral, ele sofre a ação de algumas substâncias e se transforma em bolo alimentar. Uma vez esse bolo alimentar, ele deve ser deglutido e conduzido até o estômago. E no estômago, ele sofre a ação do suco gástrico, se transformando numa substância chamada de quimo. Esse quimo ele se prolonga até o intestino delgado, E aí ele também sofre modificações no duodeno, através do suco biliar e do suco pancreático e das próprias substâncias produzidas dentro do próprio intestino, para ser absorvido. Quando ele chega já na parte final do intestino, que é no intestino grosso, ele sofre uma outra modificação, até pelo processo de absorção no intestino delgado. Quando ele chega no intestino grosso, esse conteúdo recebe o nome de quilo, e a partir do terço distal do intestino grosso, esse quilo se transforma em bolo fecal, que é um material para ser excretado pelo próprio sistema digestório. Então, quando a gente for falar da fisiologia da digestão, a gente vai abordar em cada parte do sistema digestório como que acontece essa transformação do alimento em bolo alimentar, quimo, quilo e bolo fecal. Então a gente sabe que a digestão ela começa na cavidade oral. Se a gente for lembrar, a digestão é um processo enzimático e um processo mecânico, com o controle direto do sistema nervoso. Então, a duplação fisiológica entre digestão enzimática e digestão mecânica, ela vai ser muito mais evidente em algumas partes do sistema digestório e menos evidente em outras partes. Quando nós focalizamos o processo de digestão na cavidade oral, a gente vai perceber que a cavidade oral ela tem algumas funções importantes para o processo de digestão. A primeira dela que é a própria captação do alimento, a cavidade oral é o ponto de entrada da via alimentar, controla a quantidade de alimentos que vai entrar para dentro da cavidade oral, e isso é muito bem regulado pelos lábios. Os lábios, por serem estruturas sensíveis, eles conseguem controlar até o sabor, a temperatura do alimento em si, conseguem controlar, e a própria abertura da cavidade oral, que ela é chamada de rima, A abertura da cavidade, o tamanho da rima da cavidade oral determina a quantidade de alimentos. Então, bloqueios, por exemplo, da articulação temporomandibular pode dificultar essa abertura e dificultar a entrada dos alimentos para dentro da cavidade oral. Mas uma vez esse alimento dentro da cavidade oral, ele vai sofrer algumas modificações. Bom, de uma forma geral, uma das modificações que ele sofre é a sua constituição. Uma massa alimentar mais pesada, ela vai ser toda diluída numa massa alimentar toda fragmentada e totalmente, muitas das vezes ela é sólida, ela fica numa substância semipastosa, assim, um bolo alimentar, ou seja, um alimento que é absorvido com uma característica, ele sofre uma modificação dentro da cavidade oral, graças principalmente ao processo de umidificação e ao processo de trituração.
A gente sabe que a umidificação ela é feita especificamente pela saliva, e eu vou dar uma ênfase específica sobre saliva no próximo slide, e a trituração toda ela é feita pelos dentes, né? Os dentes como elementos importantes no processo de cortar, de amassar, de triturar todo o alimento, principalmente alimentos sólidos. Ele tem essa propriedade, por isso que indivíduos com falta de dentes, eles têm dificuldades, por exemplo, em cortar, em triturar os alimentos, e eles muitas das vezes não fazem uso desses alimentos como carnes, como alimentos que precisam ser mastigados. Então a ausência dessa dentição faz com que o indivíduo alimente somente de substâncias mais pastosas, que não há necessidade de ser mastigado. Mas alimentos que precisam ser mastigados, há necessidade importante, principalmente da dentição. E essa mastigação ela é facilitada principalmente quando o alimento se mistura à própria saliva. Uma vez dentro da cavidade oral, a gente sabe que esses alimentos eles são importantes quando o sabor deles são captados, porque interfere diretamente lá na fase cefálica da digestão, né? Isso a gente explica em outros slides. E quanto mais preparado ele é, quanto mais fácil ele se encontra, maior facilidade vai ser dele ser deglutido e conduzido diretamente lá para o estômago, na passagem do alimento da cavidade oral para o estômago, que a gente explica posteriormente. Bom, nós temos aí a saliva, né? Saliva é um líquido importante do corpo. A saliva ela é produzida de uma forma geral por glândulas salivares. Dentre as principais, nós já estudamos isso na anatomia, são as 3 glândulas maiores, né? Glândula parótida, submandibular e sublingual. São glândulas exócrinas, controladas pelo nosso sistema nervoso autônomo, que lança essa saliva para dentro da cavidade oral, né? E ao lançar a saliva dentro da cavidade oral, a gente observa que a saliva tem uma série de funções. Quando eu for relacionar saliva ao processo de digestão, a gente tem que lembrar que a saliva ela é muito importante para umidificar os alimentos em si, e ela contém uma enzima digestiva chamada de amilase salivar ou ptyalina, que já está como segundo elemento no slide, que inicia o processo de digestão dos carboidratos, né? Um determinado tipo de carboidrato, que é o amido, que a gente fala posteriormente de umas das funções gerais da saliva. Então a saliva tem uma constituição à base de água, amilase salivar ou ptyalina, de carbonato, né, íons inorgânicos importantes, eu vou explicar no próximo slide, e secreta algumas substâncias, ou seja, uma via de excreção de algumas substâncias do organismo. Então nós temos as funções gerais da saliva. A primeira, conforme eu falei, que é a lubrificação, né? Lubrifica, além da cavidade oral, lubrifica os alimentos, principalmente alimentos mais ressecados. A saliva tem esse papel importante no processo de digestão, né? Ele forma um bolo alimentar mais pastoso. Dentro da saliva existe a presença de íons inorgânicos, então é liberado por dentro da saliva, como cálcio, fósforo, importante principalmente para a mineralização dos dentes, para manter as características morfológicas do próprio dente, né? Associa. Neutralização dos ácidos bucais. A cavidade oral ela tem um pH ácido, então o bicarbonato produzido, lançado pela saliva, neutraliza essa acidez da cavidade oral. Percepção gustativa, né, que é a captação de diferentes sabores, e aí é importante para a fase cefálica da digestão. Excreção de toxinas, ou seja, algumas toxinas são excretadas pela saliva. Balanço hídrico sistêmico não é tão relevante, mas ele existe, né? E a gente pode perceber em algumas situações, quando o corpo começa a perder muito líquido pelo suor, a saliva diminui justamente para evitar a perda de água, né? Esse balanço hídrico está diretamente relacionado à perda de água, ou quando nós não conseguimos perder água, estamos retendo muito líquido, pode acontecer um processo de hipersalivação.
E aí entra na parte digestiva, que é a digestão do amido. Eu quero deixar aqui bem claro que alguns estudos mostram que a digestão na cavidade oral ela é praticamente inexistente, porque o tempo que o alimento passa dentro da cavidade oral ele é muito curto, ele é muito pequeno. Então, praticamente, a amilase salivar, ela pouco tem ação sobre os alimentos, até porque quando ele é deglutido, rapidamente essa amilase salivar ela já é quebrada pelo ácido clorídrico. Mas a gente tem que ressaltar que existem alguns alimentos que ainda ficam retidos dentro da cavidade oral e aí essa amilase ela tem ação específica. Mas do que são deglutidos, pouca ação da amilase salivar, né? Ação antimicrobiana, por causa da secreção de substâncias imunológicas, e a própria autolimpeza da boca, né? Esse fluxo constante de saliva permite a própria autolimpeza da cavidade oral. Então a saliva tem um papel importante tanto na umidificação, lubrificação e na digestão de algumas moléculas de carboidrato quando a gente fala em sistema digestório. Bom, uma outra coisa que acontece dentro da cavidade oral é o processo de mastigação, né? Mastigação é um meio fisiológico em que permite que o alimento consiga ser ao mesmo tempo triturado, misturado à saliva, permitindo a formação de um conteúdo fácil de ser deglutido. Então a mastigação ela vai de uma atividade voluntária para em algumas situações para atividades involuntárias, né? Vamos para a parte mais comum. Quando nós colocamos um alimento dentro da boca, a mastigação, ou seja, a compressão da arcada inferior na superior, é realizada pela contração de alguns músculos estriados esqueléticos que movimentam a mandíbula em direção ao maxilar. Isso é chamado de atividade voluntária. Por que voluntária? Porque quem controla esses músculos são os nossos cérebros, músculos estriados esqueléticos, entre eles o músculo masseter, músculo temporal, os pterigóides, são músculos importantes nesse processo de mastigação voluntária, né? Quanto mais nós mastigamos o alimento, mais nós preparamos eles para serem deglutidos e melhora a digestão nos outros órgãos subsequentes à cavidade oral. Então essa atividade voluntária ela é controlada por nós. Em algumas lesões neurológicas, quando o indivíduo perde essa capacidade voluntária, muitas das vezes a mastigação acontece como um ato reflexo. Exemplo disso, pacientes com déficits cognitivos que não conseguem ter a sensibilidade da hora de deglutir, aquele alimento fica na cavidade oral e ele produz aquela mastigação involuntária contínua. Outro exemplo, próteses dentárias mal encaixadas, né? Que é aquele movimento constante da prótese na cavidade oral que simula uma mastigação como uma atividade involuntária. Então, o profissional de saúde ele tem que perceber isso, se o indivíduo ele não está deglutindo, porque ele perde a capacidade de deglutir, e se essa mastigação é apenas para mover conteúdos alimentares que ele não consegue de forma voluntária transportar ele para dentro da orofaringe. E aí, uma vez que esse alimento ele está preparado, nós entramos no processo de deglutição, né? Deglutição é um processo voluntário, reflexo e involuntário. Então nós temos três atividades neurais que controlam o processo de deglutição. Ou seja, deglutir é transportar o bolo alimentar da cavidade oral para o interior do estômago. Para isso, esse bolo alimentar ele deve passar da cavidade oral para a faringe, nas suas duas regiões, orofaringe e laringofaringe, e posteriormente esse alimento deve ser conduzido para o esôfago, que de forma voluntária e posteriormente involuntária transporta esse bolo alimentar para dentro do estômago. Então, o nosso objetivo é entender como que esse processo ele acontece. Primeiro a parte voluntária, segundo a parte reflexa e terceira a parte involuntária da deglutição.
Então, aí nós temos o primeiro processo, que é a deglutição da fase oral. A deglutição na fase oral ela é voluntária e automática. Então, quando automaticamente percebemos que esse alimento está pronto para ser deglutido, nós o transportamos para dentro da orofaringe. Esse transporte é feito normalmente pelo movimento da língua, que comprime o alimento na região do palato duro e do palato mole e empurra esse alimento para dentro da orofaringe. Então, a fase da deglutição oral ela é voluntária. Nós somos responsáveis por transportar esse alimento para a orofaringe. Uma vez que esse alimento se encontra na orofaringe, nós saímos da fase voluntária e entramos para a fase reflexa. Então, na fase faríngea, algumas coisas a gente tem que lembrar. Um ato reflexo é sempre uma ação sensorial que produz uma resposta motora. Todo ato reflexo produz esse ato circuito, ou seja, uma ação sensitiva produz uma resposta motora. Então vamos entender a fase reflexa da deglutição. Então, quando o bolo alimentar ele passa pela orofaringe, dentro da orofaringe existem receptores táteis que percebem, são estimulados pela passagem desse bolo alimentar. De forma muito rápida, essa informação chega até o bulbo. No bulbo nós temos o centro da deglutição. Uma vez que esse centro da deglutição no bulbo ele é estimulado, ele envia uma resposta motora, né, que é uma ação sensorial para uma resposta motora, para os músculos da faringe, chamados de músculos constrictores da faringe. Esses músculos constrictores da faringe, por sua vez, executam a sua contração automática, conduzindo esse bolo alimentar diretamente para o esôfago. Lembra que esse reflexo ele começa na faringe e termina em média na metade do esôfago. Por que na metade do esôfago? Porque na metade do esôfago ainda é possível observar a presença de músculo estriado esquelético, uma transição de musculatura estriada esquelética para musculatura lisa. Então, o percorrer da faringe, da orofaringe, laringofaringe para metade do esôfago é uma forma de contração automática executada por músculos voluntários. E ela é um ato reflexo, ou seja, basta que o alimento passe pela orofaringe, esse reflexo de deglutição acontece, que permite o transporte do bolo alimentar para dentro do esôfago. Cabe lembrar aí nessa imagem, né, na deglutição faríngea, que quando o alimento ele cai dentro da laringo, a glote, que é a entrada das vias respiratórias inferiores, deve estar fechada. Esse bolo alimentar não pode nenhum conteúdo entrar dentro, passar pela glote, porque se passa pela glote é produzido um reflexo de defesa, que é a própria tosse. O indivíduo tosse e produz o chamado de engasgo, né? O indivíduo engasga. Então, há uma presença de conteúdo de bolo alimentar que não deve entrar para o sistema respiratório. E aí essas falhas acontecem de várias formas. Pacientes com disfagia, pacientes com fraqueza da musculatura faríngea, muitas das vezes não conseguem funcionar esse bolo totalmente para dentro do esôfago. E esse alimento ele pode ser broncoaspirado pelas vias respiratórias inferiores. Muito importante que o profissional de saúde ele esteja atento a esse processo, avalie esse processo, né? Para evitar, ou seja, broncoaspiração e pneumonias, infecções do sistema respiratório inferior. Então aí nós temos a passagem, né, a glote fechada, e aí esse alimento ele é conduzido diretamente para o esôfago. Então, uma vez no esôfago, conforme eu falei, até uma parte dele, ela é utilizada como uma atividade voluntária, reflexa. A partir da metade do esôfago, nós temos musculatura lisa. E aí, começando a parte medial do esôfago, essa musculatura lisa, quando é estimulada pelo sistema nervoso autônomo, ela inicia o chamado de movimento peristáltico, uma onda peristáltica que permite a condução de forma involuntária
do bolo alimentar para o estômago, e já observar que essa peristalse, ou essa onda peristáltica, ela vai ser transportada até lá no intestino grosso. É uma onda de contração que vai de alguma forma estimulando que esse bolo alimentar passe por todas as outras regiões do nosso sistema digestório. Aí está o modelo de uma onda peristáltica, a imagem à direita, essa condução do bolo alimentar por ondas peristálticas, e aí uma vez que esse alimento ele cai dentro do estômago, nós iniciamos uma outra fase do processo de digestão. É só para ficar bem claro, no esôfago não existe digestão enzimática. O esôfago não digere em nada o alimento. No esôfago nós temos apenas o processo de digestão mecânica, que é a condução do alimento para dentro da cavidade, para dentro do estômago. Isso também vale para a orofaringe e laringofaringe. Nessas regiões não existe nenhuma forma de digestão enzimática, somente digestão mecânica. E aí, modelo, né? Bom, então assim nós terminamos essa primeira parte. Deixo a bibliografia básica com vocês, importante, né, para o aluno ele associar. Eu sempre falo, esse material é um complemento da aula, da sala de aula, no anatômico, e é importante que o aluno ele consiga associar o estudo dado dentro da sala de aula, dentro do laboratório de anatomia, de fisiologia, e esses vídeos complementando com a leitura especializada. Muito obrigado e até a próxima aula, que nós vamos abordar a digestão no estômago.